Certa, 24 anos celebrando a vida, a sabedoria e a resistência do povo nordestino. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Esses 24 anos, de existência do Certa. São 24 anos de uma construção histórica. Os 24 anos do Serviço de Tecnologia Alternativa, Certa, foram comemorados na companhia de parceiros, colaboradores, jovens e produtores agrícolas. O evento foi realizado no campo da Sementeira, município de Glória do Goitá, no mês de agosto de 2013. Um momento para compartilhar conhecimentos e boas notícias. Entre as novidades apresentadas, a implantação do curso técnico em agroecologia ganhou destaque. O sócio fundador do Certa, Abdalazes de Moura, apresentou dados importantes sobre o projeto. Nós estamos hoje com a Escola Técnica do Campo em pleno funcionamento, com 400 estudantes, 200 aqui em Glória do Goitá e 200 em Bimirim. A gente que acredita, a gente que sonha, a gente tem que sonhar uma montanha para realizar uma serrinha, né? Eu digo para os meninos, tem que sonhar um lago para fazer um açude, tem que sonhar um rio para fazer um riacho, né? Então a sensação hoje, aos 70 anos, é que esses sonhos, eles tiveram uma oportunidade de se concretizar num período relativamente curto. Mas não é só isso, é que esse sonho, na medida que ele se concretiza hoje, a forma como ele se concretiza, como ele envolve outros atores sociais, é que ele espalha, ele difunde por todos os espaços essas coisas que a gente sonhou e que faz bem às pessoas, e as pessoas a assumem e se apropriam como sendo delas. Não é de hoje que o Certa vem transformando a vida das pessoas. Humberto Cariri mora em Paulista, região metropolitana do Recife. Aos 26 anos de idade, ingressou no curso do Certa e descobriu novos talentos. O meu interesse de vir aqui no Certa foi quando eu olhei pela internet mesmo a missão do Certa. Aquilo me tocou quando dizia formar jovens educadores e produtores rurais, transformadores das circunstâncias econômica, social, ambiental, cultural e política. Quando eu vi essa sinergia de várias áreas confluindo para um bem maior, que é o desenvolvimento sustentável do campo, aí rapaz, essa linguagem aí me toca. É isso que eu acredito que esse pessoal tem feito nesses últimos 24 anos, educando e interagindo diretamente nas comunidades, em todo o interior do estado de Pernambuco, Alagoas, Paraíba. É um trabalho fora de série, extraordinário, que me toca muito e me emotiva, né? Que é até uma expressão nova que o nosso professor criou, que é emociona e motiva ao mesmo tempo. Essa motivação é sentida nos postos de trabalho oferecidos em Pernambuco. O secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo do Estado, Antônio Carlos Maranhão, ressaltou a importância do curso do Certa nesse cenário. O Certa é um grande aliado do Estado de Pernambuco na questão da capacitação, das novas técnicas, da inovação, do novo olhar sobre o campo, um olhar de valorização do campo, da agricultura familiar, da produção de alimentos orgânicos e na organização do povo do campo. Isso é muito importante. Os técnicos que saem daqui saem com a visão correta não só do saber técnico e científico do campo, mas também com um olhar correto da realidade social, da necessidade de mudança, da necessidade de tornar um campo forte e que contribua mais ainda e que seja valorizado principalmente pelas pessoas da cidade. Eu sou um homem da cidade que depende do campo. Todos os homens da cidade dependem do campo e a gente precisa valorizar o campo, e o Certa é um instrumento de valorização extraordinário no estado de Pernambuco. A chefe de gabinete da Secretaria de Educação de Pernambuco, Renata Rodrigues, destacou a relevância do curso técnico em agroecologia para o contexto estadual da educação. O Certa é uma instituição reconhecida pela sua proposta de desenvolvimento educacional em educação profissional. E a sua importância
nessa nova metodologia, nessa metodologia que é implantada para a educação dos jovens e adultos no campo, é importante para a educação de Pernambuco, do estado como um todo. De acordo com a coordenadora da Escola Técnica do Serta, Valdiane Soares, houve um progresso significativo das primeiras turmas do curso para o grupo atual. Valdiane foi aluna do Serta na primeira turma de agentes de desenvolvimento local. Hoje, ela contribui para a formação de novos jovens. A gente percebe que houve uma evolução do ponto de vista da qualificação profissional, através da educação do campo, que é o foco da nossa metodologia. Antes era um curso de qualificação profissional e hoje é um curso técnico, né, de nível médio, reconhecido pelo Conselho de Educação do Estado de Pernambuco e pelos parceiros. Então, o avanço já está visível, né? Então, do ponto de vista da evolução, é incalculável. A multiplicação de conhecimentos é uma prática comum no Serta. Assim como Valdiane, que aprendeu com o Serta e hoje trabalha com outros jovens, Marcicleide Alves, do município de Camutanga, leva para moradores da cidade tudo o que aprende sobre agroecologia. A gente faz tipo uma espécie de horta suspensa, horta-flor. Eu fiz na minha casa uma horta-flor, plantei um pé de amora e fiz lá uma horta terça-feira na escola onde eu ensino, junto com os meus colegas. Plantamos macaxeira, batata, coentro, alface. Aí a gente está tentando passar isso, porque antes os agricultores não faziam isso. Tipo, estudar o chapéu de palha só para colocar a sua presença lá e não faziam esse tipo de atividade. Então a gente está querendo passar isso e deixar a nossa marca, a marca do Serta lá em Camutanga. Nesses 24 anos de atuação do Serta, as ações promovidas pela instituição não passaram despercebidas. Para o secretário executivo de Agricultura Familiar de Pernambuco, Cláudio Silva, o Serta serve de inspiração para outras organizações. O Serta cumpre, ao meu ver, 3 papéis fundamentais para o desenvolvimento do rural de Pernambuco e que, consequentemente, para o rural brasileiro. O primeiro é na medida que o Serta traz, a partir de tecnologias já comprovadas, a possibilidade e a realidade de produzir alimentos mais saudáveis, tanto para quem está produzindo como para quem vai se alimentar. Um segundo aspecto que o Serta contribui de maneira muito importante é com a participação da juventude, né? E um terceiro aspecto que o Serta traz e a gente do Estado também entendemos que é muito importante é esse papel que a agricultura brasileira, que a agricultura familiar brasileira hoje cumpre, que é um papel muito mais para além do que apenas o aspecto social, mas, sobretudo, um aspecto importante para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Dona Maria Luísa tem 51 anos e mora no município de Lagoa de Itaenga. A vida da família da agricultora mudou depois que ela conheceu o Serta. Foi mudança de vida, porque antes de eu conhecer o Serta, eu enfrentava uma dificuldade muito grande, sabe? Meu esposo, ele não tinha um lugar certo para trabalhar. Ele trabalhava uma semana, passava 2, 3 sem trabalhar, porque não tinha onde trabalhar. E não era fácil. E depois que eu visitei o Serta, fiz a capacitação, graças a Deus, melhorou, viu? A gente teve a assistência técnica, com o técnico aqui mesmo, e depois de uns 6 meses ele ganhou espaço para vender na feira, em Boa Viagem e na universidade. Aí hoje, graças a Deus, a gente toma sossegado porque temos o pão certo na mesa. Ana Paula Galdino mora em Tuparetama e hoje atua como técnica do Serta. Ela oferece a agricultores a formação que um dia recebeu na instituição. Eu tinha muita vontade de atuar na área de agricultura, porque como a gente é filho de agricultor e tudo, eu me identificava muito com a agricultura. No entanto, a gente ainda não tinha assim, nenhuma informação de nenhum curso, nada que tivesse ligado nessa área. Foi quando surgiu o Serta na minha vida e a partir disso eu entrei. Depois disso, assim, eu me identifiquei muito com a proposta do Serta, que é assim, formar pessoas, jovens,
para que atue na sua propriedade. E assim, o CERTA com uma filosofia muito boa, sabe, que acreditando na sua força, no seu trabalho, sempre mostrando que você é capaz de fazer, que você é agente de transformação. A coordenadora-geral da Cáritas Diocesana de Pesqueira e coordenadora executiva da ASA pelo Estado de Pernambuco, Neilda Pereira, considera o trabalho do CERTA fundamental para o desenvolvimento sustentável. A contribuição do CERTA nesses 24 anos de caminhada tem sido muito importante para o conjunto de organizações da sociedade civil, especialmente da articulação do semiárido em Pernambuco. O CERTA tem colocado para a gente uma experiência principalmente voltada a jovens que tem enriquecido o debate da articulação do semiárido, trazendo essa formação de jovens na perspectiva da agroecologia, do fortalecimento da agricultura familiar, na formação política. Então essa contribuição do CERTA na ASA Pernambuco, nesses 24 anos, tem sido de grande importância no sentido de que a gente precisa despertar e provocar a construção de políticas públicas que valorizem as necessidades, mas sobretudo que parta das experiências, das inovações e do saber dos agricultores e agricultoras. Israel Crispim, diretor de política da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, FETAP, reviveu os anos de luta das duas instituições. Ele reafirmou a importância delas na incidência de políticas públicas. O CERTA é opção para a sociedade, é opção para a agricultura familiar, para a agroecologia e falar de parceria, CERTA nunca se negou, se omitiu e sempre se fez presente, não só presente, mas fortalecendo as políticas públicas, que o que tem de política pública nesse Brasil hoje são contribuições desses movimentos. A comemoração dos 24 anos contou também com a entrega do prêmio Reconhecimento e Mérito do CERTA. A premiação é uma forma de reconhecer simbolicamente as pessoas que contribuíram para o fortalecimento e sucesso da instituição. Na edição 2013, 24 pessoas e organizações receberam o prêmio. A consultora na área de meio ambiente do Colégio Fazer Crescer, Dinabel Vilas Boas, foi uma delas. O CERTA mantém com a escola uma feira de produtos orgânicos que cresce a cada ano. Hoje a gente está desenvolvendo um projeto que é o Repense Sua Alimentação, que envolve a escola de maneira mais ampla. E a gente tem visto que isso tem ajudado os estudantes a repensar essa caminhada que ele está fazendo daquilo que ele está consumindo. E a gente tem visto que no Brasil essa tem sido a questão muito séria, a questão da alimentação. Por quê? Porque no processo da alimentação a gente saiu incorporando hábitos alimentares de outros lugares, de outros países. A outra questão é que a gente foi introduzindo o alimento industrial por demais na nossa dieta alimentar e isso trouxe consequências para a saúde muito sérias. Então a gente olha para o ambiente escolar como um espaço de responsabilidade na construção de uma nova racionalidade. E contar com o CERTA nessa hora, com a feira de orgânicos, é muito importante, porque a gente tem um espaço concreto. E a gente tem essa possibilidade do estudante também chegar mais próximo, chegar mais perto. O Núcleo de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco também recebeu o prêmio. O gestor do núcleo, Ayrton Rocha, comemorou o reconhecimento da parceria que começou em 2009. A importância desse trabalho do CERTA para a gente é que ele nos proporciona, além de alimentos saudáveis, dos produtos orgânicos, que nós abrimos espaços nos nossos prédios na modalidade tanto de feiras tradicionais, como barraquinhas, como também a nossa feira online, que foi uma modalidade que nós implantamos agora. Então, além de proporcionar a aquisição de alimentos saudáveis que respeitam a natureza, certo? Que é um caráter ambiental, o caráter social está que nós podemos ajudamos a incrementar a renda desses agricultores que nos fornecem esses produtos. A comemoração seguiu com depoimentos de parceiros e colaboradores sobre o aniversário do CERTA. Para nós, o CERTA é muito importante, sobretudo na conscientização e na formação dos nossos jovens voltados para o meio ambiente e para a agricultura de um modo geral. A grande mensagem
é essa crença, né, que nós temos no povo, que nós temos nos agricultores familiares, que nós temos nos educadores do campo, que nós temos na juventude rural, que nós temos na agricultura familiar. Certa foi uma parede que foi sendo construída de tijolo em tijolo, e desde a minha vida de pré-certa, né, a gente começou a fazer essas coisas. Depois eu me afastei um pouco e fui convidado a retornar ao certa, já com a construção, com a base pronta, né? E aí a gente foi ajudando, né, a construir essa parede que internalizou dentro da gente como uma construção sólida, né? Algo que não é fácil de derrubar, de cair. Certa, 24 anos celebrando a vida, a sabedoria e a resistência do povo nordestino.